vamos iniciar hoje uma nova jornada numa disciplina um pouco diferente, porque ela tem aspectos muito ligados à nossa vida, né? Que é a disciplina de Fundamentos de Bioquímica. Então a gente vai estar o tempo todo falando de bioquímica, mas pensando no nosso corpo, né? Como funciona o nosso organismo. E para enfrentar esse desafio aqui, né, desse componente curricular do curso de licenciatura em Química do campus São Luís Monte Castelo, eu vou trabalhar com vocês. O meu nome é Ozelito Posidônio de Amarante Júnior. Para vocês me conhecerem um pouco mais, né, eu fui graduado pela UFMA em Química Industrial em 1999. Em seguida, eu fiz, na verdade não em seguida, né, mas eu fiz uma especialização mais tarde em Educação Ambiental na USP de São Carlos. Eu também fiz uma especialização em Tecnologia de Alimentos pela UFMA em 2005, mas um pouco antes dessas duas coisas, eu concluí o meu mestrado em Química Analítica, também na UFMA, em 2002. Eu trabalhei com pesticidas, né, substâncias que são utilizadas na agricultura, na pecuária, para o controle de pragas. No doutorado, eu fiz o curso de doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental na USP de São Carlos, concluí em 2004. E agora eu estou fazendo um pós-doutoramento, nesse momento, em Democracia Ambiental aqui na Universidade Federal de São Carlos. Eu sou professor titular do Instituto Federal do Maranhão, do campus São Luís Monte Castelo, desde 2004, quando eu concluí o doutorado. Eu já tinha sido aprovado, na verdade, no concurso, e entrei em seguida, né, defendi a tese e já me apresentei para iniciar em agosto de 2004. Então já se vão aí 21 anos, né, de magistério. Mas eu estou atualmente cedido para a Universidade Federal do Rio Grande, que fica no estado do Rio Grande do Sul, bem no sul do estado do Rio Grande do Sul, já pertinho do Chuí. Então a gente tem desenvolvido uma série de pesquisas ligadas, relacionadas a poluentes emergentes, que são principalmente substâncias orgânicas, sintéticas, que têm sido aplicadas mais recentemente, algumas até mesmo de origem natural, para diferentes finalidades, quer seja como pesticidas, como plastificantes, monômeros, pigmentos, produtos de cuidado pessoal, como shampoos, condicionadores, cremes hidratantes, protetores solares, medicamentos, né? Uma série de substâncias utilizadas na indústria química, na indústria mecânica, na construção civil, enfim, uma série de compostos que depois afetam o ambiente, quer seja na água, no solo ou até mesmo na atmosfera. Eu foco as minhas pesquisas principalmente em águas e solo. E eu tenho desenvolvido atividades de extensão e também um pouco de pesquisa relacionada à educação ambiental, tanto na esfera formal como na esfera não formal, ou seja, dentro das escolas, dentro das instituições de ensino, mas também fora da instituição de ensino, junto a comunidades tradicionais. Eu já trabalhei com quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, uma série de grupos sociais diferentes que a gente tem trabalhado aí na educação ambiental. Bom, a nossa disciplina, então, ela, como eu disse, né, chama-se Fundamentos de Bioquímica. Ela tem uma carga horária total de 60 horas. Ela vai ser oferecida agora no segundo semestre de 2025. As nossas atividades estão agendadas entre o dia 11 de outubro e o dia 5 de dezembro, na modalidade de educação à distância. E esse é o quinto módulo do curso de vocês, licenciatura em Química. Bom, a nossa ementa, né, ela trata da lógica molecular da vida, a importância biológica da água, as moléculas chamadas de probióticas, que são os carboidratos, aminoácidos, proteínas, lipídios, enzimas, ácidos nucleicos e vitaminas. E a gente vai trabalhar também o metabolismo da glicose. Eu vou falar para vocês tanto da produção de glicose, quer seja por fotossíntese como por quimiossíntese, como também o uso dessa glicose para a produção de energia nos nossos organismos, né? Tanto através da respiração como através da fermentação. Bom, o objetivo geral dessa disciplina é discutir os princípios da disciplina com a finalidade de torná-los de fácil compreensão, desenvolvendo-se a habilidade dos futuros licenciados em discorrer sobre esses assuntos nos cursos de nível médio e facilitar o entendimento e aprendizagem, aplicando metodologia que venha incentivar os educandos com atividades práticas. Bom, a disciplina está organizada em 4 unidades, sendo 3 unidades teóricas e 1 unidade prática.
Todas as unidades a gente vai apresentar objetivos específicos, os conteúdos, vai ter um fórum de discussão, materiais didáticos disponibilizados, materiais complementares e atividades avaliativas. Na primeira unidade, nós vamos falar da introdução à bioquímica e também sobre a água. Então, os objetivos dessa unidade são compreender a lógica molecular da vida no contexto da bioquímica e reconhecer a importância da água para os sistemas biológicos. A gente vai ter, então, como conteúdos principais a introdução à bioquímica, conceito, importância e questões de metabolismo. A gente vai falar de anabolismo, catabolismo e qual é a diferença entre eles. E também a gente vai falar da água, tanto da estrutura, as propriedades, o papel da água, né, nos organismos vivos, as questões de tamponamento e de pH, que vão afetar bastante os processos biológicos. Nessa unidade, então, a gente vai ter um material como aula em PDF para vocês lerem, além do fascículo, dos 2 fascículos que vão estar disponibilizados para vocês. E também a gente vai ter uma live. A nossa aula, então, que seria uma aula gravada, ela vai ser gravada a gente conversando numa live que nós vamos marcar entre os dias 11 e 24 de outubro. Na unidade 2, nós vamos falar de carboidratos e lipídios. Então vai ser do dia 25 de outubro ao dia 7 de novembro. Nós temos como objetivo identificar as características estruturais e funcionais dos carboidratos e lipídios e relacionar os principais tipos dessas biomoléculas com as suas funções metabólicas. Nesse caso, né, esses objetivos estão relacionados a 2 conteúdos, um de carboidratos, onde a gente vai falar de mono, oligo e polissacarídeos, e também do metabolismo dos carboidratos, onde a gente vai falar, como eu disse, da produção da glicose e também do uso da glicose para obtenção de energia. E também nós vamos falar de lipídios, né, que são os ácidos graxos, fosfolipídios, triglicerídeos, esteroides, funções biológicas e metabolismo. E aqui também a gente vai falar sobre vitaminas. A gente vai ter também um material em aula em PDF e também uma live que nós vamos marcar nesse período entre 25 de outubro e 7 de novembro. Na unidade 3, nós falaremos de aminoácidos, proteínas e enzimas. Então, ele vai de 8 de novembro a 21 de novembro. Os objetivos são conhecer a estrutura e a função dos aminoácidos e das proteínas, compreender a ação e a regulação de enzimas, e a gente vai ter aí uma brincadeirinha com um ambiente virtual, né? Então, nós vamos aplicar esses conceitos da velocidade das reações enzimáticas em um ambiente virtual. Os conteúdos, então, são aminoácidos e ligações peptídicas, a estrutura e a função das proteínas e as enzimas, seus mecanismos, classificação e a cinética básica. E a avaliação vai ser através de um fórum avaliativo. Na unidade 4, nós vamos ter, então, como conteúdo os ácidos nucleicos e o metabolismo, e aí o período vai ser de 22 de novembro a 5 de dezembro, onde nós vamos identificar os componentes e as funções dos ácidos nucleicos. Então, a gente vai ter o material ali para vocês lerem, né, tanto o material da apostila, né, como do fascículo, como também material em PDF. A gente vai ter também uma live, onde a gente vai apresentar um experimento que eu quero que vocês tentem reproduzir na cozinha de casa mesmo. É um experimento fácil sobre separação de DNA. Nós vamos ver o nosso próprio DNA, cada um de nós vai isolar o seu DNA e observar o seu DNA, a olho nu mesmo. E depois, então, a gente vai ter uma tarefa de envio de arquivo único. Nesse caso, em vez de ser um relatório tradicional, o que eu vou pedir para vocês é que façam uma fanzine. O que é uma fanzine, Joselito? É uma revista em quadrinho feita por fãs, né? Daí o nome fanzine, seria uma magazine, né? Feita por fãs, na forma de história em quadrinho, onde vocês vão falar sobre o que vocês aprenderam sobre os ácidos nucleicos, os nucleotídeos, e apresentar ali a atividade, né, prática que vocês realizaram. Então a gente vai falar um pouco melhor disso quando chegar nessa unidade. E essa avaliação então vai ser feita através desse envio de arquivo único. Bom, nessa disciplina nós vamos trabalhar fascículos digitais, que eu já mencionei aqui. Então nós temos 2 fascículos, um que se chama Bioquímica 1, volume 1, e outro que se chama Livro de Bioquímica da UAB, da Universidade Estadual do Ceará. Nós também vamos utilizar o ambiente virtual de aprendizagem com as suas ferramentas. Nós vamos ter nesse ambiente virtual diferentes atividades, diferentes materiais, como aulas em PDF, as videoaulas, que serão as gravações das nossas lives, né? Então todas as nossas aulas
vão ser feitas na forma de lives, que serão gravadas e ficarão disponíveis para vocês assistirem posteriormente, se precisarem. Além de artigos, textos complementares e vídeos. A gente vai trabalhar então com leitura e interpretação do próprio fascículo, estudos dos materiais que a gente vai estar disponibilizando, a resolução das atividades no AVA e também durante as lives nós vamos fazer umas resoluções de atividades ali para vocês irem vendo exemplos, né, para cada um dos conteúdos e a resolução das avaliações. Bom, então como é que nós vamos avaliar, né? A nossa avaliação vai ser dividida em 3 conjuntos de atividades. Primeiro vai ser as atividades que vocês vão realizar no AVA, elas vão ter peso 4. Depois a avaliação prática, que é aquela de envio de arquivo único, que tem peso 3. E finalmente a avaliação regular, que é uma avaliação que vocês fazem presencialmente, né? Uma prova que vocês vão responder presencialmente, que também tem peso 3. Então vai ser avaliado a participação crítica e construtiva nas atividades. Então participem das lives, questionem, né, deem a contribuição de vocês, porque isso faz parte da nossa avaliação. A fundamentação com base nos materiais que a gente disponibiliza, ou seja, a parte mesmo de conteúdo, né? E a resolução das atividades em conformidade com os enunciados propostos. Então, só fazendo aqui um resumo, né? Então, a gente vai ter o questionário online, dois questionários online, né? Da unidade 1 e da unidade 2, o fórum avaliativo da unidade 3. Isso aí vai ser, então, 40% da nossa nota. A unidade 4 vai ser a tarefa de envio único, ligado, então, à nossa atividade prática, que vai valer 30% da nossa avaliação. E a atividade presencial, que é a avaliação regular, será, então, terá peso de 30%, né? Aqui, então, estão as referências básicas que a gente vai utilizar, né? Vocês vão ver isso também no nosso plano de ensino. Então, a gente tem 3 livros aí que a gente sugere. O Leninger é o mais conhecido na área de bioquímica, embora ele seja um pouco mais duro, às vezes, ele tem um pouco mais, uma linguagem mais técnica, mas ele é bastante interessante. E tem outros materiais complementares que vocês podem também utilizar para compreender melhor os nossos conteúdos. Bom, vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas durante toda a nossa disciplina, quer seja utilizando os fóruns, chats e ferramentas de mensagem do AVA, como também através do meu e-mail, que é o zelito@ifma.edu.br. Sintam-se todos muitíssimo bem-vindos, né, à nossa disciplina de Fundamentos de Bioquímica e contem comigo nessa jornada, que eu pretendo que seja uma jornada agradável para todos nós e eu pretendo aprender também muito com vocês, com as experiências que vocês têm no dia a dia, na vida de cada um. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro. Tchau.